Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Hoje é dia 25 de outubro de 2022 e eu estou aqui gravando oficialmente o primeiro episódio do meu podcast. O podcast que traz reflexões sobre a vida e talvez sobre coisas aleatórias. Estou tomando um cafezinho, fiz um café hoje. Eu, eu estou num projeto, pessoal. Vou contar para vocês. O pessoal fala que a gente não pode contar nossos projetos e tudo mais, mas eu vou falar sobre isso, porque é uma coisa muito benéfica para a saúde de todos. Fazer exercício, pessoal. Eu comecei a fazer musculação 4 meses atrás e agora fazendo dieta também para ficar maior, assim. Primeiramente, atingir um tamanho ideal, uma pesagem mais elevada em dígitos e, e é isso. E aí eu estou comendo bastante, comi agorinha, fritei alguns ovos, 4 ovos, 4 fatias de pão. Estou tranquilo, bebendo um café também. Eu tava assistindo um podcast ali, exatamente, que horas que é agora? 5h39. 2 minutos atrás, tem 2 minutos de podcast. Eu estava ouvindo um podcast antigo. Antigo não. De alguns tempos atrás. Do Arthur Petri, né? Do podcast A Deriva. E com o Monark. Eles estavam falando, né? Sobre... Eles me recordaram aquele assunto do Elon Musk comprando o Twitter por 300 bilhões de dólares e que depois a ONU foi lá e falou pra ele, um cara ali buzinando de carro, não sei pra que coloca buzina em carro, mas tudo bem. Aí a ONU foi lá e falou, não, você comprando esse negócio aí, com 6 bilhões acaba a fome na África. No mundo, né, no caso. Aí ele falou, não, então me apresenta os planos onde você me mostrar aí os planos, tá, onde é que vai ser distribuído esses alimentos, eu dou o dinheiro aí, 6 bilhões. Aí tá. E agora e também eu me peguei pensando, que foi o que me motivou a começar a gravar o podcast. Vou colocar o celular virado, assim, eu acho que fica melhor. Pois. Desculpa aí, meu caro ouvinte, por mudar somente agora. Mas, onde eu tava? Sobre o plano. Então, sobre o plano do... Eu tava pensando, né? Sobre o plano. Estava pensando sobre o plano, desculpe. Que me perdi no raciocínio. Estava pensando sobre o plano de ação desses 6 bilhões, como seria aplicado, né? E aí eu pensei, nossa, a pandemia, ela tem como é que fala? Teoria da conspiração, que fala que a vacina, ela implanta chip e não sei o que e tal. E aí eu pensei, se a gente usasse mesmo umas vacinas, porque ó, porra, pro cara começar a receber o cara lá da África, mora lá no interior da África, não tem Wi-Fi, não tem. Eu moro numa vila, tipo um índio, e passa fome, sabe? Porque lá na África, né? Não é, o clima ele é muito árido e impertinente. Aí ele vai ter que tomar umas vacinas e tal. Aí você coloca um chip nele. Ó, eu desenvolvendo o plano de ação da ONU.
Aí você vai lá, coloca um chip nele, implanta esse chip. Ele, com esse chip vai ter GPS. O que que você vai fazer? O que que a ONU vai fazer? Só que eu acho que vai precisar de mais de 6 bilhões. Você precisaria de vários satélites ou várias estações espaciais, mini estações, né? Sim, acho que satélites daria conta. Aí você coloca esses satélites lá assim na órbita da Terra e coloca uma estação que vai ter todos os alimentos necessários para alimentar a população tipo por uma semana. Aí, não, um mês. Aí de mês em mês você manda um foguete lá para ir abastecer daqui. E tipo, todos os países que são produzentes de mercadoria, o Brasil também, ele tem que ajudar e dar uma parte da produção para acabar com a fome no mundo, entendeu? Porque aí nem seria por conta do Elon Musk, tá ligado? Todos os países, e isso ia fazer o mundo ficar em paz 100% da vida e acabaria com todos os problemas. A gente não teria que discutir mais nada da vida, porque aí todo mundo se juntaria com um propósito de felicidade geral da nação humana. Aí nós não precisaríamos discutir algo que é muito pertinente na sociedade, que é o limite do humor. Qual é o limite do humor? O que é humor? Eu, eu fico muito na minha bolha de conteúdo, apenas praticamente Saco Cheio TV e Desimpedidos às vezes, que eu só tô assistindo a Supercopa Desimpedidos. E, por exemplo, e Olavo de Carvalho, né? Assisto muito. Espera aí, meu cachorro está latindo. Espera aí. Pronto, voltei onde eu estava. Falando sobre minha bolha de conteúdo. Então, a minha bolha de conteúdo é o seguinte. Ela me proporciona muitos raciocínios cerebrais e pensamentos. Peraí, deixa eu ver se eu tô enquadrado na câmera, que eu não tô me vendo aqui, sabe? Pra eu não me desconcentrar, porque eu sou muito bonito. Aí tá bom. Minha bolha de conteúdo, ela me proporciona certos tipos de raciocínios, só que a gente sempre tá limitado. E eu acho que, eu não sei o que que eu tenho que fazer. Se eu tenho que me limitar mesmo, e é isso que me trará felicidade, ou se eu tenho que assistir de tudo e tal, e não sei o quê. E, mano, olha, eu vou falar sobre Lula e Bolsonaro. Olha, eu não sei qual que é a relação que... A relação não. Em relação a eles. Não sei em quem que eu vou votar. Como eu vou saber em quem que eu vou votar se eu tenho que ficar acompanhando dois caras lá que um fala: Ah, você tá mentindo, Lula. Você tá mentindo, Lula, tá ok? Aí o cara: Não, você tá mentindo, meu companheiro. Aí, porra, quem é que tá falando a verdade? E aí eu não sei. Então, eu fico com bastante preguiça. Eu sei que eu tenho que exercer meu voto de cidadania e tal. Mas eu não sei, velho. Como é que eu. Por que que eu tenho que. Eu tenho esse peso enorme? Nossa, a democracia depende de você, depende de mim. Não depende, cara. Meu voto. Eu, pra ser sincero, eu acho que meu voto não vale muita coisa. Eu acho que todo mundo tinha que pensar um pouco sobre o seu voto. Você é realmente digno de ter um voto? Eu não sou digno. Então eu vou anular meu voto e vou deixar para seres humanos mais capacitados. E acho que todo mundo tinha que juntar, né? Os burros, todos nós burros, tínhamos que nos juntar e falar, vamos todos mundos anular o voto. E aí
a gente elege um cara. Só que eu, pô, mas o complicado é que não, nada vai resolver. Porque mesmo se os inteligentes elegerem o cara que vai realmente ser bom pra gente, porque a gente tem que deixar os inteligentes resolverem. Eu não sei quem que vai ser melhor, Lula ou Bolsonaro. Então deixa eu pôr o inteligente que o inteligente deve saber. Então, depois que esse cara foi eleito, eu não sei se ele já vai ser o suficiente para mudar o Brasil e melhorar. Então tinha que ter plebiscitos dos caras mais inteligentes para eles decidirem o que é melhor para o Brasil. Porque como é que eu vou saber? Eu não fui formado, eu não sou formado em política. Olha aí, a política é um assunto que todo cidadão ele tem que dominar praticamente. Tipo, é algo materialista imposto a você para você continuar sendo livre. Não faz nenhum sentido. Você acha que se a gente fosse livre realmente, a gente morasse nas florestas aí que nem era antigamente, sem tecnologia e sociedade, você acha que tinha esse negócio de votar? Não, velho. É o cara que faz bem pra todos, vai lá, é eleito. Se a rapaziada não gostar, vai lá e depõe ele. No reino animal é isso, não é não? No reino animal não, no reino Neandertal. Quando nós éramos Neandertais. Não era tipo, o cara tava lá, o líder do bando. Ele tava sendo ruim, juntava três caras, matava ele, pô. Isso aí, animal, instinto, né? É que nem a hierarquia dos macacos. Vou falar uma informação aí pra vocês, pessoal. A hierarquia dos macacos, ela funciona assim, ó. Tem o primeiro macaco lá. Ele ele é o alfa, né? O cara, pá. Aí tem, vai de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, infinitamente, talvez, dependendo do tanto de grupo, do grupo, né? De macacos machos. Aí, o primeiro, ele tem benefício, né? Porque ele é o mais alfa, ele tem benefício das fêmeas, ele dorme no lugar melhor, ele come primeiro. E aí os outros comem resto de comida, fica com as fêmeas inferiores, talvez. Ele dorme na chuva, por exemplo. De novo, meu cachorrinho latindo, mas vamos seguir aí. E aí, por exemplo, se o segundo bate no primeiro, ele se inverte, tá ligado? Ou então, porque se o segundo já vai, ó, eu sou, ó, tem um macaco aqui, ó. Esse macaco X é o primeiro, macaco Y é o segundo na hierarquia. Se o segundo vai lá e espanca o primeiro, automaticamente eu acho que ele não vai já ser ele não vai ser nem o segundo, porque ele já vai estar debilitado, os outros vai descer a porrada nele e vão tudo subir na hierarquia e ele vai lá para a última, por exemplo. Será que é isso? Eu não sei, mas essa parte aí talvez foi inventada da minha cabeça. Mas é isso, pessoal, parece que era só isso que eu tinha para falar. Eu vou tentar continuar, né, falando mais algumas coisas que eu, sei lá, eu não sei o que que é relevante, o que que um ser humano ele gostaria de ouvir. Não sei em que momento que meus caros ouvintes irão ouvir esse podcast, mas eu vou continuar gravando aí, né, porque é, a criatividade, ela vem às vezes de lugares que você nem esperava nada. Por exemplo, eu de vez em quando eu faço uns desenhozinhos assim, né? Eu desenho muito, não é nada realista, tipo uns rabiscos mesmo, coisas bem simples. Aí tem hora que eu tô olhando assim, ó, por exemplo, pro chão.
no chão, ou então tô tomando banho e olho pra janela assim, aí tá embaçada por causa do vaporzinho da água mais quente. É, tipo, desenhos, aí você vê formas e fala, nossa, isso aqui parece isso. É tipo, ou você olha pra uma nuvem. Você olha pra uma nuvem e você fala, nossa, isso aqui parece isso, parece tal coisa. E às vezes, porque isso, desenho é arte. E a comunicação também é uma arte. Então, se algo olhar para um lugar e ver, interpretar de alguma forma, porque você analisou a luz de alguma determinada forma, ou não sei, aquele formato, bateu, refletiu em algum neurônio seu, não sei o que acontece no nosso cérebro, aí vai lá e dá uma criatividade. Você tava meio que no ócio ali, parado, sem fazer nada. Aí você vê algo e te dá uma criatividade, você pode ir desenhar esse negócio e vira uma arte, né? Um desenho. E eu falando aqui, falando algo, falando reflexões e falando pensamentos, talvez remeta à criatividade de você falar algo para outra pessoa, ou eu depois ouvir isso aqui, porque eu estou gravando um podcast para falar as ideias, né? Falar o que vem na minha cabeça e aprendendo cada vez mais a organizar realmente esses pensamentos, né? De uma forma que seja clara para passar para um outro ser humano entender e absorver e talvez colocar em prática, dependendo do que eu quero, né? Dependendo do que eu estou falando naquele momento. E agora mesmo eu não estou falando nada para ninguém, estou falando sozinho e eu não estou falando nada para ninguém, não quero passar uma mensagem para ninguém, eu quero apenas falar as frases que vêm na minha cabeça. Porque essa voz que fala, que tá falando agora, ela tá dentro da minha cabeça mesmo quando eu tô calado. Eu tô pensando, mesmo quando eu tô sem, aqui ó, em silêncio, eu está vindo ainda pensamentos, está vindo uma frase que eu posso falar. E a gente vai escolhendo e cada vez mais a gente vai sabendo alterar e se policiar nas frases que você solta no mundo. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter um pensamento, vamos dividir em três partes, em três tipos de pensamentos. Não, dois tipos, vai, para ficar mais fácil. Pensamento bom e ruim. A pessoa tem um pensamento ruim. Aí, antes dela externalizar, ela pensou, né? Ela não tem controle, porque a gente muitas das vezes, acho que todas as vezes, a gente nem tem controle do que a gente do que a gente pensa. Mas aí vem o seguinte, aí você tem a consciência, porque vem um pensamento. Aí a consciência observa esse pensamento que vem. E dependendo de como é esse pensamento, você externaliza ele. Por exemplo, vem uma frase, eu vem um desenho, não, vem uma frase assim, ruim, negativa sobre algo que eu estou presenciando, né? Que se eu tô, mas não sei, né? Porque, ó, você independentemente de você estar fazendo algo, vem um pensamento sobre, você não precisa estar sentindo algo, você pode lembrar. Por exemplo, muitas das vezes, eu falo muitas das vezes, né? Desculpa. Mas a gente para pensar assim, aí a gente pensa, nossa, será que aquele dia, tal dia em não sei o que, aquele dia naquela festa eu fiz algo que uma pessoa pode ter encarado de alguma forma negativa e achado ruim. Tipo, a gente fica nesses ciclos de pensamentos e é muito louco, porque e aí você vai lá, a sua consciência, ela observa esse pensamento e a maioria das vezes a gente vai tentando mudar esses pensamentos, a gente dá uma alterada com o outro lado, é tipo o anjinho e diabinho na sua cabeça.
Muito louco, né, velho? A consciência e o cérebro. Se você para pra pensar, se você fala sozinho por um momento, é muito louco. Porque, por exemplo, essa é uma conversa que eu estaria tendo comigo mesmo, só calado. E, na verdade, eu tô falando aqui sozinho, né? Pra depois eu lembrar. Porque não adianta muita coisa a gente pensar, a gente receber uma inspiração sobre algo e não ter uma ação. Por exemplo, você tem, se você, eu, né, principalmente os artistas, né? Artistas têm que ter esse instinto. Você tem, recebe a inspiração e já parte para ação, para você fazer aquela parada mesmo, que você, por exemplo, pode ser um desenho, né, que você viu ali numa nuvem, pode ser um texto, uma música que veio num pensamento na sua cabeça. E é isso, né? Uma música não, um verso talvez, porque a maioria das vezes quando você vai se inspirar, pelo menos eu, se inspirar para escrever um poeminha, um verso, alguma coisa, você tá parado, você pensa na primeira frase, e aí você vai lá, escreve e começa a desenvolver na cabeça, né? Eu não sei qual que é a forma correta de fazer arte. Não sei se o que eu faço é arte. Eu não considero muito arte, não. Eu considero apenas uma forma de organizar pensamentos e expor ideias de alguém que está em constante evolução e aprendizado, porque a maioria das coisas que eu escrevo, eu acho que passa que eu falo, né? Por exemplo, também. Pô, 30 minutos depois eu já eu falo, nossa, eu falei isso, eu sou assim, porque a evolução tá tão constante que é isso, né? Porque eu acho que se você não, se você olha para uma atitude sua de muito tempo atrás, você pensa, nossa, é, tá certo, essa atitude aí boa mesmo. Se você não fala, nossa, eu. Mas agora, se você não fala, nossa, essa atitude minha aí, como é que eu era assim, pá, você tá num platô de evolução. Porque eu acho que a gente nunca tá satisfeito consigo mesmo e é isso que nos move. E se a gente ficasse satisfeito com tudo, a gente não existiria quase. Porque mesmo que se você estiver satisfeito apenas com o agora, respirando e tal. Daqui a pouco você vai ter que comer, você vai ter que beber água, você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a sua família. E o que que e como é que eu chego naquele estado que eu queria um sonho meu aí, eu queria me tornar aqueles monges que chegam no estado do Nirvana e não precisa de mais nada. E meio que, tipo, fica vivo pra sempre, tá ligado? Já viu aqueles no Tibete? Acho que é no Tibete que tinha. O cara é mumificado, né, basicamente. O cara atinge o estado do Nirvana aqui e não precisa de mais nada. Nem água, nem comida, nem nada. O cara só transcendeu a realidade 100%. Isso aí ia ser a coisa que ia deixar todo mundo em paz, né? A gente ia atingir o outro plano, o objetivo, né, da vida, talvez. Será que quando a gente vem a falecer, é isso que acontece? A gente chega no plano espiritual que era necessário? Só que se você acredita no, no outro plano, que é, nossa, eu tenho que fazer tal coisa aqui nessa terra para no próximo plano eu eu ter a vida boa mesmo, que lá é a maravilha que me espera é lá. Não, eu não penso assim. Eu tenho que o máximo que eu posso atingir de felicidade e de satisfação é nessa vida aqui agora que eu tô vivendo aqui. Tô fazendo as coisas, tô correndo atrás, simplesmente pra ter a vida né, a vida boa, tranquila, que, porra,
sem trabalhar, né? Trabalhar é muito ruim, meu. Muito ruim você ter uma obrigação, você ter que acordar a tal hora, tá em tal lugar, alimentando a produção de outro cara aí, ó. Dando dinheiro pra um outro cara, enchendo o bolso dele. Não, a gente tem que encher nosso próprio bolso e tem que ir fazendo o que gosta, né? Dependendo. Não é nem encher o próprio bolso, é ficar feliz. Porque eu não preciso encher meu bolso de dinheiro, eu quero uma vida tranquila fazendo o que eu gosto, sabe? Assim, tendo tudo que uma pessoa merece mesmo. Fazer o que gosta, ter uma vida tranquila, sem necessidade nunca, poder comprar o que eu tenho vontade. E é isso aí. Será que no Brasil dá pra ter essa vida? Porque não tem como você viver na sua própria realidade assim, querendo tudo ficar de boa, porque sempre tem algo de fora que atrapalha mais ou menos, né? Assim, sempre não, mas muitas vezes acontecem essas coisas e talvez seja teste, né? Sei lá, eu acho que eu tô virando crente ou religioso de alguma forma. Eu não sei. Não sei o que que significa ter uma religião, o que que significa seguir uma doutrina, essas coisas assim. Eu não, porra, não sei nada sobre a vida, os conceitos básicos e fundamentais para, assim, porra, um cara fala comigo uns termos difíceis, se o cara não tiver paciência, ele vai me xingar e não vai querer conversar comigo porque eu sou burro demais, né? E, mas se o cara, porra, eu me explicar ali, se eu estiver conversando, tô conversando sozinho aqui agora e tô focando, tentando focar minha energia nos meus próprios pensamentos para eu não me perder na ideia que eu tô falando e causar um sentido na cabeça de quem tá ouvindo, que no caso talvez vai ser eu, né, somente. E aí, olha lá, eu me perdi agora. E eu tenho que ter esse raciocínio por algum motivo que eu tava falando aí. Eu tenho que organizar minha cabeça, minhas ideias para transmitir para outras pessoas, para ter um mundo melhor. Porque eu sou o salvador do universo. Tô brincando. Foi mal, rapaziada. Rinite ou talvez seja alergia. Mas então, a vida é uma loucura, né, velho? Você tem que Você não pode parar. O resumo é esse, você não pode parar. Você não tem como ser, pelo menos até agora, que eu ainda não sabendo de nada, porque eu não sei de nada e aqueles caras que eu tava falando lá, os monges do Tibete que transcende, eles sabem de alguma coisa. Talvez eu tenha só que buscar um conhecimento de alguma forma que eu ainda não sei como, que vai me fazer levitar e levitar não, transcender e é isso, acabar todo o sofrimento da vida. Qual o objetivo da vida? O objetivo da vida é viver o capitalismo aí, esse capitalismo feroz, ganhar muito dinheiro e ser rico e tudo mais? Qual que é o objetivo? O objetivo é ter 300 bilhões para comprar uma rede social podendo acabar com a fome na África? Não sei, velho. Eu acho que o Elon Musk, porra, ele só comprou o bagulho lá pra ter mais dinheiro, é isso. Se ele pudesse acabar com a fome lá na África, se a ONU fizesse apresentasse o bagulho pra ele, igual esse falou lá, eu acho que ele daria o dinheiro porque ia ser full mídia pra ele, ele ia
bombar mais do que já é o cara, né? Ia ganhar dinheiro pra porra. Ia favorecer a união do mundo, do universo, no planeta Terra. E é isso, né, velho? O cara é pica. O cara tem dinheiro, comprou o Twitter e a ONU não fez nada porque a ONU não quer acabar com a fome no mundo, porque ela sabe que a África ela é somente um depósito de lixo. Porque os Estados Unidos, a Europa, a China, eu acho também, eles tudo pegam os lixos de plástico, esses trem eletrônico, tudo, e joga lá. Lá é um depósito de lixo do planeta Terra, porque é isso, né? O capitalismo foi lá, se apropriou dos recursos, dos minérios dos africanos, inventou uma divisão lá que só criou guerra, acabou mais ainda com a cidadania da população, a cultura e tal. E aí o capitalismo tá aqui também nesse mundo, nesse país que a gente vive, nessa realidade que a gente vive, que a gente tem que acordar cedo, enriquecer um cara qualquer que vai estar lá na paz Alemanha, lá tomando chopp. E aí você tem que acordar cedo e viver isso. Viver uma realidade que séculos atrás, para eu viver essa realidade, vários africanos tiveram que ser mortos e enterrados. Essa é a sociedade que a gente vive. A sociedade que me fez parar agora e gravar um vídeo para postar para alguma pessoa ver. E é isso. Mais nada a dizer, rapaziada. Não sei, mas não sei nem se eu fiz algum sentido hoje. Mas se você ouviu até aqui, muito obrigado. Se quiser mandar um pix, só deixar nos comentários aí que eu vou responder com a chave. E é isso. Deus abençoe.